Então, é isso aí. Pode começar. 20 minutos. Isso, 20 minutos para apresentação e aí a gente tem 10 minutos para perguntas. Façam perguntas. Bom dia, então a todas e todos. Agradeço mais uma vez por deixar eu apresentar antes. Aconteceu que eu estava na quinta-feira junto com os kantianos e eu não podia porque eu trabalho também quinta-feira à tarde, aí eu pedi para mudarem o horário que tinha. Então, espero que também alguma coisa aqui seja do interesse de vocês, eu também posso contribuir com vocês. Bom, essa comunicação ela tem como base a introdução e a justificação da minha dissertação que eu estou fazendo aqui. E como já explicado no título, tem o objetivo de compreender qual é o papel da ideia de mérito na teoria da justiça de John Rawls. E eu também não sei quanto vocês estão familiarizados com a teoria dele. Mas então, tem qualquer dúvida também a gente vai conversando. Para cumprir esse objetivo, de entender o papel do mérito na teoria do Rawls, é preciso demarcar o que significa ter mérito ou ainda merecer para o autor. Por ora, vem se considerando a hipótese de que, apesar da recusa ao mérito moral, há em Rawls uma espécie de mérito social como fator de definição da distribuição de vantagens e posições sociais. Fundamentalmente, a ideia de Rawls é de que a sociedade é um sistema de cooperação. A partir disso, a observação que dá fôlego à sua obra é de que as vantagens advindas dessa cooperação são distribuídas desigualmente. Essa distribuição desigual é fruto da forma como as instituições sociais definem o critério de aferição de quem merece o quê e por que merece. De maneira geral, nas sociedades ditas liberais, é a aferição do mérito que garante que os melhores cargos, carreiras e posições serão conquistados pelas ditas melhores pessoas, gerando em função disso uma competição que, em tese, eleva a qualidade dos frutos advindos dessas posições. As posições privilegiadas são disputadas em razão das vantagens sociais inerentes a elas, vantagens essas que podem ser compreendidas como benefícios, riquezas, poder e reconhecimento. O que irá legitimar a existência da distribuição de benefícios baseada no mérito é a possibilidade de todas as pessoas competirem igualmente para conquistá-los. Logo, havendo igualdade de oportunidades, a meritocracia se tornaria uma maneira justa de definir a quem cabe o quê. Contudo, esse nivelamento de oportunidades é dificilmente quantificável, tendo em vista que é composto de fatores objetivos e subjetivos que variarão de caso a caso. Assim, citando Rawls, é impossível garantir oportunidades iguais de realização e cultura para os que têm aptidões semelhantes. Fecha aspas. Mesmo o acesso universal à educação não é capaz de garantir igualdade de oportunidades, pois não elimina os fatores contingenciais da competição por posições privilegiadas. Nascer em determinado meio atrela as pessoas a certos capitais sociais e culturais que são significativos para se ter talentos e capacidade de empenho, sem contar o acesso a espaços propensos a serem mais influentes politicamente. Ainda nesse sentido, os debates acerca do conceito de mérito geralmente evocam a conceituação de Michael Young, em que mérito representa a soma das habilidades ou talentos e esforços. Essa conceituação que eu trago aqui é de um sociólogo britânico que se chama Michael Young, que escreveu em 58 uma ficção que se chama The Rise of Meritocracy, em que ele cunha o termo meritocracia. Então é um termo criado no século XX, na metade do século XX, e ele usa esse termo para fazer uma crítica ao modelo educacional britânico da época. Só que esse termo foi ressignificado como algo supostamente positivo, com o passar do tempo, mas a ideia inicial era uma crítica ao modelo educacional. E para ele, então, nesse livro dele, essa distopia que ele escreve, o mérito é a soma de talentos ou habilidades e esforços. Esses critérios definidores de mérito têm componentes que independem da vontade dos indivíduos, pois possuem raízes naturais e sociais. Esses fatores, que podem ser chamados de talentos ou dotes naturais, são muitas vezes negligenciados pelas instituições, uma vez que, de acordo com Rawls, abre aspas, mesmo a disposição de fazer esforço, de tentar e assim ser merecedor, depende de circunstâncias sociais e familiares afortunadas, fecha aspas. Dessa forma, ao premiar os dotes naturais ou talentos, a sociedade tende a gerar desigualdades imerecidas. Atribuir mérito
a partir de fatores contingenciais é moralmente questionável. E a ideia de recompensar o mérito é, para Rawls, impraticável. Sendo assim, ele rejeita o mérito moral como um critério justo para a distribuição de riquezas e posições. Essa rejeição impõe a questão: qual é então o critério utilizado pelo filósofo? Para ele, é possível que existam desigualdades justificáveis, mas essa noção é articulada com a proposta final de uma sociedade que é socialmente justa, ou seja, ser a melhor possível para todas as pessoas. Assim, para ser justa, a desigualdade deve ser benéfica para os menos privilegiados. Com isso, o que ocorre é que, na teoria rawlsiana, atribuir mérito a alguém serviria como incentivo para que os talentos fossem utilizados em prol de todos, o que o economista Amartya Sen classifica como um sistema de recompensar os méritos por motivos de incentivo. É certo que, para Rawls, a ideia de uma meritocracia, aos moldes daquilo que foi ressignificado a partir da distopia de Michael Young, não corresponde ao modelo justo de sociedade. De partida, é possível afirmar, utilizando as palavras do próprio autor, que o seu princípio de igualdade equitativa de oportunidades, que é formador da estrutura básica da sociedade que ele teorizou, não está sujeito à objeção de que conduz a uma sociedade meritocrática. Mas, afinal, o que define o merecimento do indivíduo na teoria de Rawls? A sociedade pautada na justiça como equidade não seria apenas um tipo de meritocracia menos desigual? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o Rawls fala expressamente que a sociedade que ele pensa não seria uma meritocracia, mas, por enquanto, a interpretação que eu tenho feito é que, na prática, poderia ser sim uma meritocracia, ser entendida como uma meritocracia, só que ele tenta ser uma meritocracia não menos desigual, mas ainda assim me parece que seria uma meritocracia. E aí, só talvez fazendo então um parêntese, só para explicar a teoria do Rawls, o Rawls é um neocontratualista, ele escreve o livro principal dele em 1971, tentando atualizar a teoria do contrato social, e aí ele cria uma proposição hipotética em que as pessoas se encontrariam para definir como a sociedade seria, e elas definiriam alguns princípios para a sociedade, sendo que um desses princípios é um princípio de liberdade, então as pessoas devem ter liberdades iguais, e um segundo princípio que é um princípio que vai definir como a igualdade vai ser nessa sociedade. Por isso ele é definido como um liberal igualitário. Então, fechado esse parênteses, eu volto aqui para o texto. O Rawls parece viabilizar um fato gerador de merecimento individual ao criticar o mérito moral e desconectar a ideia de merecimento daquilo que Daniels define como uma meritocracia descontrolada, uma meritocracia de merecimento e uma meritocracia utilitária. Dessa maneira, ele criaria uma meritocracia de máximo mínimo, em que o merecimento individual está atrelado ao maior benefício geral. Por isso, eu optei por usar esse conceito de mérito social. Isso que eu citei agora é de um artigo de 78, de um autor que chama Norman Daniels, que faz uma análise de sociedades que ele considera meritocráticas, e ele enquadra a teoria do Rawls dentro de uma meritocracia. E ele vai desde uma meritocracia, como eu falei, descontrolada, até uma possibilidade de uma meritocracia socialista. E o que ele diz é que o Rawls seria uma meritocracia de máximo mínimo, porque esse conceito de máximo mínimo, que é a regra de max e min, é um conceito da economia que Rawls puxa para a teoria dele, para tentar definir um princípio que, tendo que fazer uma escolha difícil, a melhor escolha é aquela que é menos prejudicial para o menos favorecido. Então essa seria a regra de máximo mínimo que Rawls coloca na teoria dele. E a partir dessa ideia, o que o Daniels diz é que o cronograma de recompensas nessa sociedade do Rawls permite desigualdades que atuam para maximizar o índice de bens sociais primários daqueles que estão em pior situação. Do fato de que desigualdades só são justas quando benéficas para todos, sugere-se que o mérito social estaria relacionado a uma ideia de produtividade, que também é inspirada em Daniels. Para contextualizar esses problemas, explica-se parte da teoria de Rawls a partir de duas acepções de mérito, uma negativa e uma positiva. O sentido negativo de mérito é aquele que é basilar na teoria liberal.
A ideia de que cada pessoa é plenamente autônoma e responsável por suas escolhas e posições, independentemente das contingências. Essa tese dá suporte à noção de meritocracia comumente utilizada na nossa sociedade também. Na teoria rawlsiana, esse sentido aparece dentro da crítica que ele faz à loteria, a uma ideia de loteria natural. Para Rawls, ninguém merece nascer com determinados talentos ou em determinadas posições sociais. É certo que todos os indivíduos gostariam de nascer em famílias abastadas, capazes de lhes dar as melhores oportunidades de desenvolvimento intelectual e de outros talentos. Contudo, tendo em vista que isso não ocorre, é preciso rever a distribuição dos benefícios resultantes desses talentos, de modo que não haja uma acumulação daqueles que partem de situações mais vantajosas. Ou seja, as vantagens e talentos que derivam da sorte, do acaso, das situações contingenciais não geram mérito. Qualquer sociedade que não reconhece essas eventualidades e premia os indivíduos como se seus resultados fossem frutos apenas de seus esforços, está cometendo uma injustiça. Para o autor, abre aspas, a distribuição natural não é justa nem injusta, nem é injusto que se nasça em determinada posição social. Isso são meros fatos naturais. Justo ou injusto é o modo como as instituições lidam com esses fatos. Fecha aspas. Dessa forma, em tese, seria necessário diferenciar a sorte, talentos naturais e posições sociais herdadas, do esforço empreendido por pessoas com talentos semelhantes que disputam posições a partir de pontos iniciais próximos. A valorização desse último, o esforço, seria justa. O próprio autor admite, porém, que, na prática, é impossível garantir oportunidades iguais de realização e cultura para os que têm aptidões semelhantes e, por conseguinte, talvez convenha adotar um princípio que reconheça esse fato e também amenize os resultados arbitrários da própria loteria natural. E aqui eu explico um pouco os princípios que Rawls elenca. Como eu falei, o primeiro, eles são dois princípios, sendo que o primeiro é um princípio que estabelece a liberdade dos indivíduos. E o segundo princípio de justiça é o que vai lidar com essa questão da distribuição social. E esse princípio é dividido em duas partes. O princípio da igualdade equitativa de oportunidades e o princípio da diferença. O ponto principal da igualdade equitativa de oportunidades é resguardar a possibilidade de todas as pessoas acessarem as mais variadas posições sociais, sejam empregos ou cargos políticos. Isto é, garantir que todos e todas terão as mesmas oportunidades de se autodeterminarem a partir de seus interesses e esforços. Já o princípio da diferença define de que forma eventuais desigualdades são aceitáveis. Por meio de sua aplicação, as diferenças sociais e econômicas se tornarão justas, pois ele garante que as desigualdades terão uma função social, sendo necessariamente benéficas aos que poderiam ser prejudicados por elas. Então, abre aspas, a estrutura básica da sociedade pode ser elaborada de forma que essas contingências trabalhem para o bem dos menos afortunados. Fecha aspas. Uma sociedade justa possui uma estrutura básica que considera os fatores contingenciais e distribui os resultados obtidos desses fatores. Logo, a estrutura básica da sociedade não pode fazer valer a distância natural entre os indivíduos como méritos dos próprios. Esse conceito de estrutura básica também é um conceito da teoria do Rawls, que é basicamente a forma como a sociedade está estruturada, as instituições, o modelo econômico e tal. Entretanto, o fato de talentos imerecidos não justificarem melhores posições na sociedade não implica na negação do valor gerado por esses talentos. Isso porque, e aqui eu cito Rawls mais uma vez, devemos observar que, em geral, não é benéfico para os menos afortunados propor políticas que reduzem os talentos dos outros. Pelo contrário, ao aceitar o princípio da diferença, os talentos superiores passam a ser considerados bens sociais a serem usados para o bem comum. Rawls entende que é preciso estimular esses talentos para que tragam melhores condições para todos e todas. Justamente desse ponto advém agora o sentido positivo da ideia de mérito. Dos desdobramentos do princípio da diferença e também como consequência da aceitação de um sentido negativo de mérito, estabelece-se que as desigualdades só serão justas quando benéficas para os menos privilegiados. Como já dito, Rawls pretende que as pessoas que nascem com mais inteligência, força ou talentos não sejam desestimuladas por uma ordem social que não lhes premia por seus esforços, mas, pelo contrário, que sejam incentivadas a utilizá-los em benefício geral.
Assim, é possível que os mais talentosos recebam mais benefícios, porém apenas enquanto esse bônus resultar em vantagens para todos, especialmente os menos privilegiados. Logo, ao aceitar a ideia negativa de mérito, aquela que deriva da loteria natural, é possível propor um meio de utilizar esse mérito de maneira social, portanto mais justa. Nessa esteira, nota-se que a aplicação do princípio da diferença acarreta em uma sociedade em que o mérito de um serve a todos, com a condição de que o sujeito que carrega o mérito receba um quinhão maior de benefícios, sem contudo que essa distribuição se torne onerosa aos ditos menos merecedores. Em síntese, uma sociedade estruturada a partir da ideia de cooperação entre os indivíduos é a base do pensamento rawlsiano. Ainda que nessa cooperação exista algum tipo de competição para obter melhores vantagens sociais, essa competição tem a finalidade de aprimorar a própria sociedade. Só assim ela seria justificável. O modelo competitivo exige critérios de definição de vencedores e perdedores, ou de melhores e piores, em termos de desempenho em uma atividade específica. O que Rawls parece fazer é utilizar a noção liberal individualista de pessoa para criar um modelo em que essa concepção gere uma sociedade cooperativa. E aqui eu estou dizendo isso porque, para desenvolver a sociedade que ele está propondo, ele diz que esse momento do contrato, de estabelecer o contrato social, as pessoas que estão ali são mutuamente desinteressadas. E aí ele estaria aderindo a uma antropologia liberal, a uma visão atomista de indivíduo. Só que me parece que ele faz isso apenas para justificar uma sociedade mais cooperativa. A competição por vantagens geraria uma cooperação mais eficiente, no sentido que produziria uma maior quantidade de bens, não apenas para os privilegiados. Já caminhando para o fim. Ainda que essa pesquisa esteja em estágios iniciais, nota-se que o sentido de merecimento para Rawls parece vincular alguma noção de produtividade ou ainda de função social da atribuição de recompensas. E aí agora, para dar continuidade ao trabalho, é preciso definir qual é a concepção de pessoa do autor, porque existe uma disputa aí também, se é uma concepção atomista ou não, de forma que seja possível avaliar como a ideia de mérito se relaciona com essa concepção. Entendida a noção de pessoa, buscar-se-á entender como as instituições, nessa proposta rawlsiana, acomodam esse sentido, uma vez que a atribuição do mérito é feita pelas instituições sociais. No contexto brasileiro, esses discursos sobre mérito e em defesa da meritocracia são bastante comuns. Então, eu entendo que compreender esse assunto a partir da obra de um autor liberal como Rawls é importante, primeiro pela centralidade do autor na filosofia política, mas também pela defesa que ele faz da ideia de justiça social. Então, usar um autor liberal nesse contexto, mas que defende a justiça social, me parece politicamente interessante. Até porque dessa defesa que ele faz da justiça social é possível derivar, inclusive, políticas públicas focadas na população que mais necessita. Então, eu acho que essa última parágrafo aqui tenta só denotar a atualidade e também a importância dessa pesquisa. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Eu não conheço suficientemente bem a teoria, mas eu queria saber, primeiro, ele faz uma diferença de direito natural? Faz uma distinção do que é o direito natural, ou se existe direito natural, para ter a premissa da sociedade meritocrática, ou não? Vou responder. Pode responder. Assim, eu entendo que toda teoria liberal parte de uma ideia de direito natural, né? Ou quase toda vai partir de uma ideia de direito natural. O Rawls ele não fala especificamente nisso, pelo que eu lembro, porque o que ele está querendo ele diz, a proposta dele é uma teoria política, no sentido de que o que me interessa é como as instituições vão funcionar a partir desse contrato hipotético. O que é o contrato hipotético dele? Ele sugere que há uma posição original em que as pessoas, os indivíduos de uma sociedade, vão vestir um véu de ignorância que impede eles de saberem quem são, quais as suas doutrinas morais, qual gênero, qual orientação sexual,
qual é a classe social, e a partir disso ele tenta criar um procedimento cujo resultado vai ser sempre mais justo. Então, sem saber quem eu sou, eu não vou aceitar propostas na sociedade que possam me afetar. E é por isso que as pessoas são mutuamente desinteressadas. Então, se alguém propõe que as mulheres têm que receber 70% do salário dos homens, eu não sei se eu sou homem ou mulher, então eu não vou aceitar essa proposta. Essa é a ideia, e daí derivariam esses princípios que ele coloca. E a ideia é só chegar nesses princípios para se ter essa instituição. Então, eu não sei se ele está se importando tanto com uma leitura de um direito natural ou não. Acho que se ele está dizendo que todas as pessoas são livres e iguais, ele já está partindo dessa matriz, né? Mas ele não está tão preocupado com isso. Eu tenho mais uma, posso? Eu não sei se eu entendi bem a parte do texto que você falou assim, que o mérito, ele considera o mérito uma coisa boa a partir do momento que esse mérito, a distribuição desse mérito ajuda a desigualdade. Como que isso pode acontecer? Então, na verdade, ele não considera o mérito uma coisa boa. Ele critica a ideia de mérito moral. Então, sociedade que não considera os fatores contingenciais, que é esse discurso contra a meritocracia que já está também forte, né, no campo progressista. Olha, as pessoas nascem em locais diferentes, elas não têm as mesmas oportunidades. Rawls considera isso. Então, o mérito, esses fatores contingenciais não geram mérito. Só que ele também entende que não tem como a sociedade, até em razão das pessoas deverem ser livres, regular isso e inibir os talentos das pessoas. Então, o que ele pode fazer uma vez que esse talento vai ser estimulado, o resultado desse talento tem que ser redistribuído. Então, seria algo, sei lá, impostos progressivos ou algo desse tipo, né? Poderia pensar em algo nesse sentido. Entendi. E eu tenho uma questão. Você tinha falado que, então vamos por partes. Primeiro você tinha afirmado que existia uma exclusão do fator de sorte aí. Por exemplo, alguém que nasce numa família muito abastada, isso é considerado para ele como um fator de sorte ou não? Sim. Certo. E aí a gente desconsidera isso quando vai avaliar o mérito de alguém? Tem que considerar isso, na verdade. Tem que considerar para poder pesar. Entendi. Eu tinha entendido que a gente desconsidera os fatores de sorte e analisa o talento só. Não, a gente tem que considerar esse que ele chama de loteria natural. Então, só porque não ficou claro. Obrigado. Mais alguém?